Olá, amigos e amigas de O Dom na Escuta. Eis-me aqui para interagir um pouco com vocês. Muito obrigado pela participação, todos aqueles que mandaram mensagens, que cumprimentaram, que saudaram. Quero saudar a todos com muita satisfação. Ao Paulo Cardoso, aqueles que fizeram alguma pergunta e que eu vou procurar responder nesse dia, primeiramente, nesse quadro Dom na Escuta, eu queria primeiro responder algumas perguntas que nos foram feitas. Saúdo ao Paulo Cardoso, que fez pergunta, eu vou aquelas pessoas que fizeram as mesmas perguntas, e o Paulo Cardoso pergunta assim: quando vão ser abertas as nossas igrejas para a participação da Santa Missa? Vai ser exatamente o assunto de hoje, é a nossa participação na celebração eucarística. Quero saudar aí a Cristiane Maia, quero saudar o Francisco Oliveira, a Lúcia Batista, a Beatriz, nos pede para que nós sejamos um como ele, o Pai. A Milzinha Helena, com seu belíssimo hino de Pentecostes, do livro do autor Noquer o Gago Monge. O Espírito benfazejo, tu que iluminas os homens, liberta a nossa alma de suas trevas. Muito obrigado, Meuzinha. Obrigado ao Luiz Renato, Gardênia Rocha, muito obrigado. Ao Johannes e também a Francisca de Fátima, a Vilmar, muito obrigado. Ele pergunta quais são as igrejas do CONIC. Na verdade, essa pergunta eu já posso ver agora. O Lindomar até já respondeu. Então, o CONIC ele é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E ele procura trabalhar a dimensão do ecumenismo. Na igreja existe o diálogo religioso e existe o ecumenismo. O diálogo religioso ele trata da relação da Igreja Católica com as outras igrejas que não são cristãs, ou melhor dizendo, das igrejas cristãs com outras que não são cristãs, como o budismo, o islamismo e outras religiões que não são cristãs, chamado diálogo religioso. Agora, o ecumenismo ele se refere mais ao diálogo entre os que são cristãos, da mesma fé cristã, dentro do cristianismo, com várias igrejas, então o diálogo. Nesse sentido, essa tentativa de diálogo em atenção ao que nosso Senhor Jesus diz lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, que todos sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um. Existem algumas igrejas aqui no Brasil que fazem esse trabalho. Agradeço ao Lindomar pela resposta muito bem feita que ele fez, que ele deu, e aqui nós podemos dizer que essas igrejas cristãs, só para repetir, primeiramente a Igreja Católica Apostólica Romana. E depois tem a Igreja Luterana, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Anglicana, e eu quero fazer uma referência a essas igrejas aqui. Essas são as igrejas históricas, que com relação à luterana, ortodoxa, presbiteriana, anglicana, já existem muitas outras subdivisões, outras confissões que têm o mesmo carisma ligado àquela igreja. As que fazem parte do CONIC são as chamadas igrejas históricas, aquelas que estavam lá na origem, que surgiram com um ideal de diálogo com a Igreja Católica e as outras igrejas também. Nem todas as subdivisões ou igrejas que surgiram depois fazem parte do CONIC. Continuando aqui, as outras que fazem parte, a Igreja Batista, e depois tem várias comunidades evangélicas que procuram participar, dialogar com a Igreja Católica, no sentido de favorecer o ecumenismo. Uma curiosidade, vocês sabem que todas as vezes quando tem a Assembleia Geral da CNBB, que acontece a cada ano, na segunda semana depois da Páscoa, esse ano por conta da pandemia não aconteceu, mas um evento muito importante que sucede ali é uma celebração religiosa com a presença de vários pastores e pastoras dessas igrejas históricas e que fazem parte do CONIC. E ali é uma celebração ecumênica, um momento muito bonito, um momento muito significativo. Então, é esta a resposta ao Vilmar. Muito bem. A Verinha Amorim, muito obrigado. Ela pede que a gente dê uma explicação sobre
Mateus 6, de 1 a 7. Não dá tempo para a gente ler aqui, velhinha, mas você sabe qual é. E é aquela passagem na qual Nosso Senhor fala: cuidado para não praticardes a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos somente por eles. E assim prossegue. E assim, Nosso Senhor faz uma referência a 3 grandes valores evangélicos enfatizados no período da Quaresma, que eram também valores. E depois Jesus se refere a eles dando um novo sentido, o sentido do Novo Testamento, a partir da visão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira é a esmola. Ele diz: quando você der esmola, não mande tocar a trombeta para que os outros vejam. Quem fizer assim já recebeu a sua recompensa. Da mesma forma, ele diz com relação à oração: quando orardes, não ficai em pé para serem vistos pelos homens nas praças públicas. Quem fizer assim já teve a sua recompensa. E depois a última parte que ele diz é quando fizeres o jejum. Não precisa ficar com o rosto sombrio, triste, para que os outros vejam que está em jejum. Quem fizer assim, na verdade, já receberam a sua recompensa. Na verdade, Nosso Senhor, palavras assim muito simples que digo aqui agora por causa do tempo, mas o que ele quer dizer é que não devemos fazer as boas obras somente para sermos vistos e louvados pelos homens. Quer dizer, de uma forma externa, exterior, somente para fora. Pelo contrário, o Pai que está no céu, que vê tudo, nós devemos fazer para agradar a Deus, o bem às pessoas para agradar a Deus. Importa que Deus veja, nesse sentido, a interioridade, o sentido profundamente interior das nossas boas obras. Ou seja, fazer tudo da gratuidade. A gratuidade é um gesto nobre do coração humano. E por fim quero dizer assim, mas quer dizer que nesse sentido o bem não deve ser anunciado? Sim. A gente vê que às vezes as obras más, na violência, muitas vezes a imprensa ela carrega tanto as tintas naquelas obras negativas de violência e no mal que existe. Por que não anunciar o bem? É verdade. O bem precisa ser anunciado. O bem precisa ser propagado a partir da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa é a gente fazer apenas para se mostrar. A gente fazer uma obra somente para que os outros vejam. É a velha história de você, na hora de fazer uma doação de uma cesta básica, um gesto de caridade, você fazer com a mão direita, mas está aqui com a mão esquerda ligada para fazer a selfie. Se a intenção for você fazer um registro, tudo bem, não tem nada demais, é até você registrar uma boa obra. O problema é você fazer, é a sua intenção. Fazer somente para mostrar para os outros, ao invés de fazer para agradar a Deus e com aquele espírito cristão de fazer o bem aos irmãos e irmãs. Ok? Eu volto agora naquilo que é o tema de hoje, exatamente sobre a nossa parte na Santa Missa, na Eucaristia, e nesse sentido, como vamos poder participar da igreja quando as igrejas vão estar abertas. Na verdade, dizer assim, olha, a igreja nunca esteve fechada. A igreja ela está aberta. Todas as paróquias, pode ver, todas as matrizes das nossas paróquias, elas estão abertas durante todos os dias, com alguma exceção, mas a orientação da igreja é que fiquem abertas as igrejas. Agora, como existe a questão da pandemia, com as recomendações das autoridades sanitárias de a gente manter o isolamento social por conta do cuidado para com os outros, aí a gente pede que na hora da celebração da Santa Missa, que está sendo celebrada, a missa está sendo celebrada todos os dias em nossas paróquias. Pode ser que não estejamos lá, mas a missa é o sacramento da unidade. Mesmo a gente não estando presente, está sendo celebrada por nós. Por quê? Porque a missa é o santo sacrifício pascal de Cristo, realizado uma única vez pela salvação da humanidade inteira. Este sacrifício
ele se renova todas as vezes que celebramos a Eucaristia. Mas Jesus apenas traz para o agora da nossa história o seu único e supremo sacrifício pascal, que aconteceu na última ceia e plenamente lá na sua morte na cruz. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é esta salvação que está acontecendo e ela foi realizada de uma vez por todas por Cristo Jesus. Então, é uma atualização do santo sacrifício de Cristo que foi único de uma vez por todas para a salvação da humanidade inteira. Então, quando o sacerdote celebra, ele celebra por si, mas pelo seu povo, pelo povo de Deus que está sob a sua custódia espiritual, sob o seu cuidado pastoral. Então, nesse sentido, a situação em que nós vivemos é, de fato, lamentável, porque é totalmente atípica. A nossa fé cristã, ela é verdadeiramente presencial, ela é de proximidade. O fato de não estarmos presentes ou próximos dos outros nesse momento não invalida a realidade do sacramento, que é, conforme já falei, um ato de Cristo. É Ele que realiza o sacramento por nós, o seu ato de doação da sua vida ao Pai pela salvação da humanidade. Então, se não estamos celebrando, não é por desprezo, mas é por cuidado. O mais importante é o cuidado com a vida. Nosso Senhor, quando deu a sua vida, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Então, a igreja prima pelo cuidado com a vida. Outra coisa nesse sentido é que nós sabemos que não é para sempre, não é que agora a igreja vai viver assim para sempre. Nós sabemos que é por um período, esperamos que seja limitado e que já superemos o mais rápido possível, por conta do cuidado para preservar a vida. Nesse sentido, quero dizer aquilo que eu disse hoje para os padres, com relação à abertura das igrejas e à nossa participação. Porque uma pergunta assim: será que alguma coisa não está errada? Porque abrem-se os supermercados, abrem-se as lojas e a igreja está fechada. Como já disse, a igreja não está fechada, está aberta para nossas orações. Agora, como nós temos o senso do cuidado e o senso da responsabilidade, esse cuidado ainda permanece porque a situação ainda requer esse cuidado. Então, eu digo assim: a igreja está agindo da maneira mais correta possível, pois temos o senso de cuidado e de responsabilidade social. A fé está viva e atuante, vivida a partir de dentro. Como dizia Santa Edith Stein, é a fé que em momentos de crise, que em momentos de solidão, nos momentos de guerra, e ela teve essa experiência no Holocausto, a fé vivida a partir de dentro. Em cada pessoa, em cada família, em cada comunidade, em cada grupo, neste tempo de pandemia, que é um tempo que vai passar logo, Deus queira, todos nós queremos que ele passe logo, e depois vamos voltar ao que nós não podemos chamar mais a normalidade como era antes, não pode continuar como era antes, mas na nova normalidade, porque muitas lições nós vamos tirar deste momento angustiante pelo qual nós passamos. Continuo. Estamos sim incomodados com esta situação, estamos também atentos a esta situação. Nesse sentido, nós estamos elaborando um plano de flexibilidade do isolamento a partir das orientações da CNBB, que estão muito boas, né? E este plano será aplicado logo que for possível, com o máximo de cuidado com a vida e com a saúde. E eu concluo dizendo assim: eu vim para que todos tenham vida, repetindo essa frase de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa perspectiva é essa, mas digo, gente, o momento ainda não é para a gente, digamos, for flexibilizado, vai ser com todo aquele cuidado. Hoje já conversamos com os padres,
no sentido de a gente ir se preparando, porque a gente quer o quanto antes, melhor, a gente celebrar de uma forma presencial. Agora, não sabemos ainda com certeza e nem quanto tempo vai demorar aquele cuidado que nós vamos precisar ter. Uma coisa que eu vou dizer, nós estamos num período assim de multipandemia, nós sabemos, porque há outras pandemias também, esta sanitária, mas é também aquela política que infelizmente muitas vezes atrapalha muito. Por isso a sofreguidão de muitos quererem já abrir tudo com medo por causa da economia, que é também importante, a vida das pessoas e das instituições, mas é importante acima de tudo o cuidado com a vida. E depois nós vamos passar para uma endemia, que é a necessidade do cuidado constante, porque é uma doença que vai permanecer aí até que nós tenhamos o que? A vacina. É quando nós vamos ter uma maior tranquilidade. E nós sabemos que ainda não vai ser este ano, provavelmente, dizem os cientistas, no Reino Unido, que talvez no mês de outubro, mas muito limitado, né? Para nós mesmos, pobres mortais daqui, essa garantia será certamente em 2021, Deus queira, aqui no primeiro semestre. Mas então, nesse momento nós sabemos que passamos ainda por um momento de aumento, elevação dos números de pessoas infectadas em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país. Quase 130 pessoas, quase 1.200 pessoas que morrem por dia, não é pouco, não podemos brincar com ela. E repito, por causa do nosso senso de responsabilidade, por causa do nosso cuidado com a vida, nós vamos ainda permanecer com as restrições, mas no momento certo, com a graça de Deus, vamos retornar a abrir as nossas igrejas. Que Deus nos abençoe, continue unidos, a nós ligados nesse quadro que é o dom na escuta. Muito obrigado pela presença, que Deus nos abençoe e proteja a todos.